E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje estamos de volta ao presente. Depois de passear bastante no passado, nos últimos 2 dias, a gente tem que falar do Lula. Não que a gente não falou dele, né? Falamos até bastante ontem, mas o escândalo do INSS não sai dos noticiários. Hoje já é dia 7 de maio, eu não fiz essa conta antes, mas abril é um mês de 30 dias. O escândalo começa dia 23. Então, 23, 24, 25 até o 30 dá 8 dias, contando com o dia 23. Mas, hoje, 7 de maio, e ganhando destaque, inclusive, na editorial do Estadão, completamos 15 dias de um escândalo ganhando as redes sociais. Obviamente, não tem como não causar um desgaste para o governo, e talvez seja o escândalo mais longevo da era Lula, já superando até mesmo o escândalo do Pix. Mas, antes de falar das últimas confusões que tiveram aí, tem umas coisas bem curiosas envolvendo até o sindicato do irmão do Lula, vamos começar falando rapidinho da delegação americana, né? Veio aqui ao Brasil, conversar algumas coisas. Teve um cara que se encontrou com o Bolsonaro, outro que conversou com o Flávio Bolsonaro. Enfim, trazer umas coisinhas bem rápidas mesmo aqui nessa primeira parte. Aí depois a gente vai se aprofundar na questão do INSS. E no final tem umas coisinhas aí que envolvem as lideranças nacionais. Vamos falar assim. Vamos nem colocar ao lado que elas se encontram. Enfim, né? Vamos que vamos. Gente, Bolsonaro concedeu uma entrevista ontem na Revista Oeste. Falou um monte. Eu tinha gostado que você vá lá e assista pra ver o que ele falou do início até o fim. Teve até uns números que o Bolsonaro colocou assim no ar. 30 milhões, 50 milhões. Assim, o quê? O quê? Que números são esses? Todo mundo tem seu palpite, né? Eu realmente só tenho um palpite. Sabe aquela coisa que você fala assim, ó, é melhor nem ir atrás pra descobrir? É melhor ficar, né, só olhando aqui de longe? Enfim, falou um monte de coisa. E o Eduardo Bolsonaro já tinha comentado sobre isso, a imprensa já tinha comentado sobre isso. Aí você vê ali, né? O Eduardo, mais uma vez, coloca a foto do Jair com o senhor Pita. Ontem, o conselheiro sênior, o senhor Pita, se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro em sua casa, onde se recupera de uma cirurgia. Bolsonaro destacou as ameaças urgentes à democracia brasileira e aos interesses dos Estados Unidos na região. Pita manifestou apoio ao presidente Bolsonaro e prometeu levar sua mensagem de volta para Washington, D.C., capital dos Estados Unidos. O Gamble e a turma lá conversaram também, na verdade foi o próprio Pita que conversou comigo com o Flávio Bolsonaro. Flávio entrega a enviado de Trump um dossiê que liga facções, a turma que toca o terror. Comando Vermelho, PCC. Até que não tem muita ligação com a nossa linda democracia, mas parece até piada, né, gente? Brasil diz a enviado de Trump que discorda de classificar o PCC e o Comando Vermelho como terroristas. Aí eu tenho que lembrar uma coisa pra vocês. A gente vai ter que voltar um passado recente. Era Lula. Um mês bom pra falar sobre isso é outubro de 2023, quando teve o conflito no Oriente Médio. Vocês vão entender por quê. Outubro de 23, já tô aqui com o Atlas aberto. Aí você vem aqui, ó, no índice. Aqui, ó, conflito. Consórcio desumano. Enfim. Da mesma forma que o PT não quer tratar o PCC e o Comando Vermelho como terrorismo, você vê que quando teve conflito, vou chamar de conflito, lá no Oriente Médio, como é que é a Globo, né? Jornal Nacional. O grupo extremista, não é terror, é extremista. O mesmo Jornal Nacional que trata as pessoas, as vítimas do 8 de janeiro como atos do terror. Terroristas, né? Você vê aqui de novo. 2 tweets diferentes, né? 2 boletins diferentes do Jornal Nacional. O mesmo Jornal Globo que o Grupo H é combatentes. Já para o 8 de janeiro... aí você vê a Folha de São Paulo, a mesma coisa. Combatentes do Grupo H. Já aqui, ó, 11 de janeiro de 2023, as faces do terrorismo. Só que não para por aí. Bolsonaro repudia, né? Óbvio. Comentando. A conexão brasileira com o Grupo H, tudo bem. Eu quero chegar aqui na parte do governo. Vou mostrar que temos um padrão. Tá, vai descendo. Tá.
Explica a armadilha. Cara que tem um capítulo aqui só pra falar da turma do governo. Blindagem inaceitável. Pronto. Essa aqui, ó. Lula se diz chocado. Brasil condena Israel, mas não cita o Grupo H. Né? Esse é o Brasil. O mesmo Brasil que agora não quer pesar a mão pra cima do Comando Vermelho do PCC. Ataques em território israelense. Olha que manchete sugestiva, né? Nota da imprensa. Declarações do Itamaraty sobre óbito de brasileiros em Israel são alvo de críticas. Você vê que é o Pedro Menezes. Chamaram o criminoso, chamaram o ato criminoso de falecimento. Não mencionaram os responsáveis, adicionaram uma frase chapa branca contra todos os óbitos civis e trancaram os comentários. Tradução: não se importam com a morte de um brasileiro e sequer cogitam fingir que se importam. Falecimento não, o cara bateu as botas, teve um acidente. Não, o cara foi, né? Enfim, né? Pelo Grupo H. Sessão da Câmara segue suspensa após parlamentares do PT colocarem propositura repúdio de Israel em meio à condenação do ataque do Grupo H. Aí vem Paulo Pimenta, o nosso secom na época. Vai pra Globo News pra quê? Passar pano. Paulo Pimenta diz que compete ao Conselho de Segurança da ONU definir o conceito de organização que toca o terror. Não, se é a ONU que classifica. O Brasil historicamente sempre respeitou e acompanhou a posição do Conselho. Aí tá ali, né? Aqui é uma colagem que fizemos na época. O mesmo Paulo Pimenta, que não quer chamar, né, a turminha do Grupo H de terror, não pensou nem duas vezes para chamar pessoas da direita, inclusive, ó, novembro de 2022, dezembro de 2022, por terroristas. Esse é o PT. Esse é o PT. Que não quer, porque é o governo do PT, né? Membros do governo do PT. Não pode tratar o Comando Vermelho e o PCC como organizações. E aí tem aqui acho que atrás do Vladimir Aras, isso, que ele explica, ele traz questão de lei para mostrar que, cara, se o governo quisesse, o governo podia fazer, chamar do que quiser, não precisa esperar pela ONU, não. Tá tudo lá, tudo registrado. Então você vê, né? O tempo passa, o tempo voa. Aí teve lá a fala da Mônica Waldvogel reclamando aí, né? A opinião dela sobre do PT, que não condenava o Grupo H. Enfim, isso eu nem vou entrar. Então quando você vê essa notícia aqui, você vê que é uma repetição. A gente tá no ciclo de repetições, né? Nos últimos 2 dias, entramos mais uma vez no ciclo de repetição. Mas é para você conhecer um pouco do PT. Conhecer um pouco do PT, do Lula e dos seus aliados de primeira hora, que é a imprensa, a Globo, a Folha de São Paulo. Quem também comentou bastante ontem, né? Inseparáveis, Lula e o PT. Deixa eu ler o que o Renato comentou. O governo não quer chamar certos grupos criminosos, né? Enfim. Diz que não tem ideologia, que só buscam lucro. Organizações econômicas, então, né? Tipo um banco. Eles controlam territórios. Mandam, né? Tirar do ar quem eles não gostam. Intimidam autoridades. Se espalham por outros países, mas, como não discursam em palanque, o governo finge que é só crime comum. Enquanto o mundo trata como ameaça real, por aqui se discute a semântica. O problema já sentou à mesa e talvez até tenha conta no sistema. Aí o Felipe Barros comenta, né? PCC Comando Vermelho, tranquilo. O problema é a turma do 8 de janeiro. Voltando para uma coisa bem curiosa, também na nossa imprensa. Ao vivaço. Aqui depois eu mando o vídeo lá, vocês assistem. É porque você tem que ver meio que a reação da linda jornalista da CNN. A notícia mais lida do dia é: conversa com Bolsonaro será prioridade para o governo Trump, dizem fontes. A Atsux fala o seguinte, né? No momento de anunciar a matéria mais lida no site da CNN, houve um probleminha e uma voz no ponto eletrônico. Aí, além de a gente achar estranho, né, o posicionamento dos jornalistas brasileiros, uma coisa que eu não sabia, rapaz, a Elisa Vec, né, essa linda jornalista, é namorada do Galípolo. Vejam só. E a filha do cara que comanda, assim, o dono da CNN é o Rubens Menin, mas o Menin, ele tem um cara que chefia, né, o tipo CEO, é o João Camargo, fundador do Grupo Lead. E aí a extremamente respeitosa filha do João Camargo é casada com o Bruno Dantas do TCU. Você vê que a CNN tem um negócio assim bonito, sabe? Onde é bonito,
literalmente algo bonito, é muito amor. Curiosidades, né? Momento fofoca. Momento revista Capricho da celebridade da política brasileira. Aí, gente, só pra encerrar isso daqui com uma coisa que eu acho que vale a pena a gente comentar, que é o seguinte, não tem nem o que florear. Barroso se reúne com Bill Clinton em encontro privado nos Estados Unidos. A reunião foi realizada na quinta-feira, 1º de maio. Segundo o Supremo, conversaram sobre o quadro geopolítico global e o contexto atual dos Estados Unidos. Aí tá ali, né? Durante o mesmo evento, tem um encontro privado com o ex-presidente norte-americano. Segundo o Supremo, conversaram sobre o quadro geopolítico global, algumas circunstâncias brasileiras e o contexto atual dos Estados Unidos. O que eu acho interessante disso daqui é porque, às vezes, as pessoas tendem a enxergar a política como se o seu adversário fosse um cone, sabe? Ele tá parado, assim, ó, venha me derrubar. Ai, estão me derrubando. Ai, estão, sei lá, a gente vai falar de CPI do Lula, né? Ai, estão vindo com a CPI, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não, obviamente que vai ter uma reação. Obviamente que se você vai para cima de uma CPI, o lado de lá vai trabalhar para não ter uma CPI. Para toda uma ação tem uma reação. Vocês acham que a turma no Brasil, não é? Que chegou agora, literalmente chegou agora. Agora que eu digo assim, nos últimos 10 anos. Chegou agora no jogo chamado política, a turma da direita, e fez uns amigos aí começou a conversar com seus amigos internacionais. Aí tu acha que a turma do lado de lá, do outro lado, que possuem assim uma network muito mais forte, muito mais coesa, muito mais antiga, muito mais tempo trabalhando junto, né, contatos, conexões. A esquerda tem um vínculo histórico com grupos de outros países. Realmente tem uma articulação. Aí tu achou que não ia ter nada do outro lado? Tem um amigo meu que ele me apresentou uma tese, que eu comprei a tese dele, que ele fala que em 2026 o Brasil vai ser alvo aí de pelo menos duas forças diferentes em torno das eleições de 26. Ele acha que o governo Trump pode fazer uma pressão para favorecer um candidato à direita. Ele acha que o Partido Democrata também pode fazer uma pressão. Outras forças do establishment também, pra gente ter o nosso Lula de direita, aquele candidato perfeito para o sistema globalista, que vai conseguir avançar com todas as pautas, e a direita, a esquerda já está, né, domesticada. E vai ser o Lula de direita, né, que é para a esquerda não reclamar, ficar blindado do início até o fim. Então, assim, coisa dinâmica. Um mexe de um lado, um mexe do outro. Um mexe do lado, um mexe do outro. Com o Bill Clinton, né? Óbvio que tá falando das possibilidades e do que o governo Trump pensa em fazer e deixar de fazer. Isso é óbvio que tá comentando sobre isso. Pelo amor de Deus. Isso aqui é óbvio. Até porque fizeram questão de noticiar de uma forma um pouco mais de boa, né? Assim, mais quietinho. Não, assuntos políticos. Mas, pra bom entendedor, minha palavra basta aí, né? Sobre o que foi o conteúdo desta reunião. E só pra terminar, nem lembrar disso daqui, envolve a minha Bahia, o governador lá, o petista Jerônimo. E curioso que a Globo consegue fazer uma fake news que ela mesma se desmente. E essa jornalista, a Luísa Marluso, se você procurar as matérias dela, inclusive no Atlas sobre a direita, você vai falar, entendi porque ela fez questão de fazer uma fake news no título para proteger o PT. O governador da Bahia diz que eleitores de Bolsonaro poderiam ir todos para a vala. Poderiam? Não, ele não falou isso. Ele não falou isso. Tanto que a fala dele na íntegra, nas aspas, está na matéria. Tivemos um presidente que sorria daqueles que estavam no Fica em Casa sentindo falta de ar. Não, o Bolsonaro não sorria disso daí. Ele vai pagar essa conta dele. E quem votou nele podia pagar também a conta. Como é que paga essa conta? Fazendo como? Bota uma enxedeira, sabe o que é? Uma retroescavadeira. Bota e leva tudo para a vala. Não tem um poderia, não tem uma condicionante. De onde foi que a Luísa Marluso tirou isso, né? Essa é a Globo. Tem que ser fechada. Tô começando a ficar descontrolado. Acho que a gente tem que expropriar toda a propriedade da turma da Globo. Não posso fazer nada, né? A Globo está me forçando a abraçar essa agenda porque eu não aguento mais ver esse tipo de comentário. Mas vamos lá. Eu falo em tom de piada, mas eu tenho certeza que essa é uma piada que bate no coração, que eu falo assim, mas rapaz, velho. É tipo aquela coisa, é tipo o que é piada também, mas você fica se questionando se acontecesse. Tipo, rapaz, se Lula fechasse a Globo?
A gente brinca assim, né? Mas é bem que eu ia olhar com o Lula com carinho. Eu ia olhar com carinho. Não tinha como. É mais forte do que eu. Você fala assim, rapaz, o cara fechou a Globo, velho. Sabe? Você ia guardar isso, é passar uns 10 anos quando passasse a raiva, porque ninguém guarda. Quem é gente boa, né? Não guarda a raiva para sempre. Não, o ser humano é uma porcaria também, né? Acaba perdoando. Mas Jesus mandou perdoar. Aí passa daqui uns 10 anos pra trás, a gente fala, o Lula destruiu o Brasil, mas o Lula fechou com a Globo, né? O cara sempre vai falar isso. Mas obviamente isso jamais vai acontecer. Enfim, piadas à parte. Antes de falar do INSS, tem outras confusões e outras coisas que eu quero comentar. Uma delas, o governo pede retirada de urgência a projeto que amplia a isenção do imposto de renda para até R$ 5.000. Além de, obviamente, né, prejudicar quem ganha até R$ 5.000, isso daqui para mim mostra uma fraqueza generalizada do governo e uma aceitação do fim. Uma aceitação do fim. Porque isso aqui, em tese, é uma medida popular. É como se o Lula tivesse desistido de uma medida popular e agora vai pisar cada vez mais o pé no acelerador só para tentar manter, né, uma certa coesão interna, um comando na esquerda e conseguir emplacar a maior base possível de senadores, governadores, deputados que eles conseguirem, que o presidente não vai levar. E aí vai tirar esse projeto da mesa que é para agradar os bancos. E os bancos aí ficarem de boa para trabalhar, colocar a máquina deles em campo para favorecer os candidatos ligados ao petismo em 2026. Vamos ver o desenrolar desse projeto aí, né? Vai que volte na pauta nas próximas semanas. Mas, no mínimo, curioso essa retirada de urgência. Outra coisa que aconteceu é que o governo é alertado sobre bomba-relógio no crédito consignado. Empresários de setores intensivos em mão de obra, sobretudo donos de supermercados, alertaram o ministro do governo sobre uma espécie de bomba-relógio no programa de crédito consignado com garantia do FGTS. Por quê? A avaliação é que o modelo criado para oferecer crédito mais barato acabou desregulado. Não botou nenhum limite, não botou nenhum teto de juro. Isso porque, em alguns lugares, as taxas chegam a 15% ao mês e poderiam desencadear uma crise no mercado de trabalho com aumento nos pedidos de demissão e consequente inadimplência. Por quê? Segundo esses empresários, trabalhadores estão vendo boa parte do salário desaparecer dos descontos em folha, devido aos empréstimos contraídos. O temor no setor é que muitos desistam do emprego formal e haja uma migração em massa para a informalidade. O cara fala, cara, eu estou recebendo dinheiro, a maior parte do meu dinheiro está indo para pagar o consignado. Eu vou me demitir, eu vou trabalhar na informalidade e eu não preciso pagar a parcela, e o dinheiro eu já peguei. Quando começou a se discutir essa questão do consignado, deixa eu ver se o Google me ajuda aqui. Verdade. Limite. Deixa eu ver se eu... Aqui, ó. Só botar a notícia. Eles estão reclamando que falta uma regulamentação, né? Pra coisa não se perder. Só veja essa manchete aqui. Vai. Pronto, aqui tá bom. Só essa manchete. Haddad diz que não haverá teto de juros para consignado privado. Em festa de Zé Disseu, Haddad diz que inicialmente não vai impor teto de juros na medida provisória que cria nova modalidade de crédito consignado. Qual é o problema que o pessoal tá falando? Cara, ficou desregulamentado, ficou a Deus dará, tem gente cobrando 15% e agora vai acontecer o quê? Tu já imaginou a nova crise de crédito no Brasil? E quem que vai arcar com esse prejuízo? Agradece ao PT. Agradece ao PT. Agradece ao PT. Antes de falar do escândalo do INSS, Ministério do Trabalho quintuplica a verba e contrata ONGs ligadas a sindicatos e entidade investigada. O Ministério do Trabalho quintuplicou no ano passado o valor de convênios com ONGs, tendo uma das campeãs a organização ligada ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, de onde o atual ministro da pasta, que é o Luiz Marinho, emergiu para a política. As outras duas, com mais direcionamento de verbas, estão hoje sob suspeita. O dinheiro total contratado saltou de 25 milhões em 2023
em valores nominais, para 132 milhões no ano passado, sem que a maior parte veio das emendas feitas por deputados e senadores ao orçamento federal. A terceira ONG com maior volume de contratos com o Ministério do Trabalho na atual gestão iniciada em 2023 é a Unisol, Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários do Brasil, com 17,6 milhões em parcerias. De 2018 a 2023, ou seja, no último ano da gestão do Michel Temer, durante todo o governo Bolsonaro e no primeiro ano de Lula 3, a ONG teve projetos em valores que nunca ultrapassaram 4,2 milhões ao ano. E aí, né? Chega ali, 2023, salta para 25. De Temer até o fim de Bolsonaro, não batia nem 5, batia 4 milhões por ano. Saiu de 4 para 25. 6 vezes. Lula é uma mãe, né, para os sindicatos. Lula é a mãe dos sindicatos. A cifra atual foi alcançada graças a um contrato de 15,8 milhões que prevê, olha isso aqui, esse contrato é bacana, ajuda da Unisol na organização de catadores de lixo em Roraima. Aí você tá pensando, mas peraí. A gente não estava conversando agora do sindicato dos metalúrgicos do ABC. O que é que a ABC tá fazendo em Roraima? Será que esqueceu algum pedaço da matéria? Eu sei que você tá com essa dúvida. E, além de ajudar na organização de catadores de lixo em Roraima, eles também vão ajudar na retirada de resíduos sólidos da terra indígena Yanomami. Aí você vai, mas peraí, o que é que isso tem a ver com o metalúrgico do ABC? Calma! Esse contrato é bancado com recursos do próprio governo federal destinados a combater a crise humanitária na terra indígena. A Folha questionou a Unisol, por e-mail, sobre como a entidade, sediada em São Bernardo do Campo, vai executar o trabalho em Roraima. Não é isso que você quer saber? Por que os metalúrgicos do ABC, em São José dos Campos, por que eles estão ajudando em Roraima? Qual é a ligação disso? Como que eles vão fazer isso? Pois bem, não houve resposta até a conclusão desta reportagem. Você não vai saber. A gente não vai saber. Tá todo mundo com essa dúvida, né? Você fica assim, mas você não entendeu errado. Você só não tem resposta, eu também não tenho. Mas, gente, sabendo que é sindicato, sabendo que tem um PT no meio, obviamente não tem nada legal. Porque Lula é um homem santo. Lula vai se encontrar com Roberto Marinho. Vão estar os dois juntos, no céu. O céu que eles vão vai estar no verão sempre. O verão nordestino, que na sombra tá fazendo 60 graus. Vai tomar um banho de piscina. Ele e o Roberto Marinho. A Unisol foi fundada em 2000, com apoio do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. O atual presidente da entidade, neste presente momento, onde temos esse lindo escândalo, é Arildo Mota Lopes. Aí olha a coincidência. Neste presente momento, que este sindicato vê as suas verbas quintuplicarem na era Lula. O sindicato, de onde o Luiz Marinho veio, né? Nesse momento, você vê que quem está presidindo é o Arildo. Ele era da diretoria do sindicato na gestão de 2002 a 2005. Ele era diretor, hoje ele é presidente, evoluiu. E quem era o presidente quando ele era diretor? O Luiz Marinho. O Ministério do Trabalho afirma que o aumento nos convênios é parte de uma retomada de políticas com investimentos em estudos sobre mercado de trabalho e outras áreas. E que o contrato com a Unisol foi resultado de uma chamada pública chancelada por banca examinadora formada por especialistas. Uma decisão técnica, 100% técnica. A entidade com os maiores valores em convênios com o Ministério do Trabalho em 2023 é o Instituto de Políticas Públicas Brasil Digital. São 36 milhões em 10 contratos sustentados por emendas de bancada do Tocantins para serviços como qualificação profissional. 4 contratos foram investigados pela CGU. O relatório de novembro passado tornou-se parte da ação no Supremo, que tem forçado mudança nas regras sobre emendas parlamentares. Segundo o CGU, haveria indícios de combinações de propostas. Além disso, parte dos compromissos firmados com o governo não teria sido cumprido.
O documento afirma que as parcerias teriam causado prejuízo de ao menos 1,6 milhão ao erário. A CGU informou no documento que os mecanismos do Ministério para monitorar os acordos com as ONGs foram incipientes. Como é que vai monitorar por WhatsApp? Tá bom, tá. Falou que tá bom. Eu não sei, aqui eu tô esculhambando, né? Mas é tipo isso, né? Pô, tá bem ruim esse controle, né? Bate uma foto aí, manda um print do trabalho de você. Aqui o print, ó. É surreal o Brasil, gente. Sério. Eu não sei o que é o pior, o passado, o presente ou o futuro. O Ministério do Trabalho diz que na época da contratação, a entidade apresentou os documentos necessários e que não havia histórico de inadimplência. A entidade deu pá ruim depois. Até isso piorou no governo Lula. Ela era inocente no passado, agora não é mais inocente. Além disso, a pasta afirmou que os repasses ao Instituto estão suspensos até nova manifestação da CGU. A segunda ONG com maior volume de contratos com o Ministério do Trabalho é o IBRAS, 26 milhões. Em janeiro de 25, o Instituto foi declarado inidôneo. Entidades sob declaração de inidoneidade não podem fechar novos contratos com o governo. Aí, né, o governo falou que congelou tudo mais, e aí a pasta afirmou que os contratos também foram assinados antes da punição. É sempre assim, né? Mas lá atrás estava de boa, lá atrás estava honesto, né? Depois, na volta a gente compra. Esse é o Brasil de Lula. Aí, começando a nos aproximar do INSS, companheiro Lupe deixou o conselho da administração da Tupi, não só ele como a Aniele, e eu não faço a mínima ideia o que eles faziam lá. O Lupe até, né, tem um histórico aí na luta sindical, então deve ter conhecido aí sindicato, né, na Tupi é uma indústria, então, sei lá, você pode ter ali uma base. O que a Aniele fazia na Tupi? O que a Aniele fazia na Tupi, gente? Pelo amor de Deus. Secretário do Consumidor recebeu acusados de fraude no INSS. Vadir Damus, filiado ao PT e amigo de Lula, tratou de empréstimo consignado com os investigados no caso. Coitado, né? Está sendo tragado por um escândalo que com certeza ele também não tem nada a ver. Só está sendo tragado porque é do PT e porque é amigo de Lula, mas sabemos que o Vadir Damus também é um homem técnico, 100% técnico. Pode confiar nele de olhos fechados. Pode deixar a carteira em cima da mesa com dinheiro. Pode deixar o dinheiro fora da carteira, em cima da mesa. Pode até ir embora e voltar no dia que vai estar lá. Ninguém vai tocar. Trocou 6 por meia dúzia, que é o Lupe, né? E entrou o Volney. E aí eu fico me perguntando, mas qual é a lógica disso daí? A gente comentou o histórico dessa questão. Como o governo Bolsonaro tentou acabar com essa farra. E a esquerda no Brasil jogou contra mais de uma vez. E quem jogou contra da esquerda, um desses grandes jogadores, é o próprio ministro Volney. Lula tirou o Lupe para colocar o braço direito do Lupe, que no passado, como diz o Globo, eu fiz essa matéria só na Folha, são em todos os portais. Eu fiz questão de trazer do Globo. Quando a Globo conta sobre os escândalos do Lula, é tipo o quê, né? É tipo você ver, pegar um exemplo que todo mundo vai entender. É tipo o Zico falando mal do Flamengo. Eu nem sou fã de futebol, nem vi o Zico jogar. Eu sei que o Zico é flamenguista, né? Então, assim, é o Zico falando mal do Flamengo. É a Globo falando mal de Lula. Você fica assim em choque. É a Marlene Matos falando mal da Xuxa. Pronto, isso aí todo mundo conhece agora, né? Novo ministro da Previdência assinou emenda que afrouxou regras de controle de descontos do INSS. O cara que chefiou o INSS, que estava na administração Lupe, que sabia das confusões, ele trabalhou para criar um cenário onde ficou mais fácil para os fraudadores, né? Nomeado novo ministro da Previdência pelo Lula, Volney foi quando era deputado federal, coautor de emenda que afrouxou as regras de controle do INSS sobre descontos associativos aplicados em aposentadorias e pensões. Entenda. Em 2019, aí isso aqui é uma coisa engraçada. Eu odeio a Globo. Faço questão de repetir isso sempre. Olha o que a Globo faz. Em 2019 foi editada o quê? A medida provisória. Tá, por quem? Quem que editou?
Do nada. Ela foi editada. Quem que editou? Quem que editou? E, gente, isso não é uma bobagem. Porque... Eu vou ler aqui tudo, aí depois eu explico pra vocês por que isso não é uma bobagem. Por que isso aqui é proposital? Por que a Globo faz questão de esconder Bolsonaro? Em 2019 foi editada a medida provisória 871, que é transformada em lei com várias ações para combater fraudes no INSS. Uma delas exigia que o desconto fosse revalidado pela entidade recebedora anualmente, ou seja, as entidades precisariam comprovar todo ano que os descontos foram autorizados pelos filiados. Essa redação foi, no mesmo ano, alterada pelo Congresso, para levar o prazo para 3 anos e apenas a partir de 2021. Aí veja que engraçado. Essa redação foi ao mesmo tempo alterada para levar o prazo para 3 anos. Por que a Globo aqui fez questão de falar quem alterou e aqui a Globo não fala quem editou a medida provisória? Quantas pessoas no Brasil vocês acham que sabem que uma medida provisória é feita pelo presidente da República? A medida provisória da Globo é o princípio da abiogênese, da criação espontânea, da biogênese. Tinha lá uma massa, um bolô e a vida nasceu. Não tinha, a MP surgiu dela mesmo. Não, ela foi editada por quem? Então você vê, a Globo é tão desgraçada que a Globo tá trabalhando desde o primeiro dia para direcionar o escândalo pro colo do Lupe. Esse foi o plano da Globo e deu errado. Ele não conseguiu conter, você vê isso, a gente comentou. O jornalista, isso tá logo no início, porque o jornalista que revelou isso pro Brasil, porque foi para as denúncias do Luiz Vassalo, do Metrópolis, que a polícia começou a investigar. E ele mostra como o que ele estava comentando vinha sendo abafado, inclusive pelos seus colegas jornalistas. Ele tá falando da Globo. Então a Globo abafa o escândalo, desmonta o que realmente está acontecendo para blindar o Lula, jogar a culpa no colo do Lupe. E qual é a narrativa que foi construída? Não sei se foi construída com apoio da Globo. Não, vamos colocar a culpa no governo Bolsonaro. Então, para essa narrativa poder vingar, a Globo tem que omitir que Bolsonaro foi quem combateu as fraudes. Você vê como uma safadeza sem tamanho? Você vê como uma safadeza sem tamanho? E esse daqui também é um dos motivos que eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer o meu trabalho, eu não posso receber. Minha mãe fala, você tem que ver aí coisa. Eu falo, minha mãe não tem como. Porque eu tenho que ler a notícia, eu leio. Porque às vezes é uma coisa que o cara não vai prestar atenção, mas pra mim chama muita atenção. Se eu não ler com meus próprios olhos e coisa, sabe? Imagina se eu receber esse negócio, um roteiro. Então aqui tá o roteiro. Eu quero que você comente sobre essa notícia hoje. Cara, não é assim, velho. Tem que ter o contexto. É algo um pouco mais amplo. É saber que a Luísa Marluz, por exemplo, lá do Globo. E eu falo, pega lá os atos, vê a quantidade de notícias dessa menina. Vai lá. Ela hoje tá cobrindo bastante as pautas da direita na Globo. Um outro trecho aprovado pelo Congresso, você vê? Mais uma vez cita, pelo Congresso. Mas na hora de falar que foi Bolsonaro que combateu as fraudes, não pode falar. A MP foi editada. Por quem? Por quem? Enfim, um outro texto aprovado pelo Congresso de 2021 elevou, acho que aqui deve ter uma vírgula, né? Manteve o prazo maior e também adiou a revisão para dezembro de 2022. O novo ministro da Previdência foi um dos 5 autores da emenda que permitiu essa mudança. Procurado via assessoria de imprensa, não respondeu. Além de Volney, quem assinou essa emenda para afrouxar as regras? Danilo Cabral, PSB, do Alckmin. Enio Verri, PT, do Lula. Era líder do PT na época. Quem mais? Jorge Sola, do PT. E Wilson da Fataeng, do PSB do Alckmin. Um ano depois, em agosto de 2022, após lobby das entidades no Congresso, a exigência de revalidação dos dados foi completamente revogada como um jabuti na medida provisória que criou o microcrédito digital. Ou seja, um assunto que não tem nada a ver com a pauta, os caras meteram lá dentro. Aí tá ali, o jabuti é uma expressão para designar algo que foi colocado em um projeto sem relação com o texto original. Dessa forma, as entidades não precisaram mais revalidar o cadastro recorrentemente. Quer ver outro jabuti recente? Pegaram o projeto do combustível do futuro para enfiar lá as taxinhas das compras.
Fora a questão de mercado de carbono, sabe? É uns absurdos que acontece, assim, que você fala, meu Deus do céu, vai só o Brasil pra fazer umas coisas dessas. Fraude no INSS. Entidade-alvo da Polícia Federal é condenada 28 vezes em uma semana por descontos indevidos. Levantamento da coluna do Estadão identificou 7 condenações contra a Conafé em 8 tribunais estaduais na semana seguinte, após a entidade ser alvo da Polícia Federal. Procurada da Confederação não respondeu. O Brasil profundo foi deixado à mercê de parasitas com selo oficial. A retórica petista de proteção aos pobres é desmontada por esses casos. É uma máquina que fala inclusão, mas na prática, né? Mas pratica extração assistida de renda. Várias coisas foram acontecendo que causaram todo esse caos. Ministro do TCU facilitou revalidação para associações investigadas por fraude no INSS. Deixa eu ver aqui o negócio. Haroldo Cedrais. Quem indicou Haroldo Cedrais para o TCU? Mas vejam só, rapaz. Bom, ele tá no TCU há muitos anos. Ele tá no TCU desde a era Lula 1. Você vê, né? 26 de dezembro de 2006. Lula nomeou. Mas ele entra pro TCU tipo o Jonathan Jesus. É a indicação que vem pelo Congresso. O Haroldo Cedrais era do PFL. Vejam só, né? O PT tentou emplacar Paulo Delgado. Não sei se ia fazer muita diferença, né? E tinha outro lá também. Olha o nosso PFL aí, né? Quem tava comentando esses dias, né? O PFL, lá do PDS, que vem da Arena, que vem da UDN, que vem do PRP e do PRM. O Brasil de sempre. Bom, agora a gente já sabe como é que o Haroldo chegou no TCU. Era um deputado. É o Tribunal de Contas da União. É um tribunal importantíssimo. E aqui não é nem Deixa eu ver se mostra aqui a profissão dele. Professor. Não. Não, 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 não. Pro Supremo tem que ter notório saber jurídico, né, gente? Pro Supremo tem que ter notório saber jurídico. Veja isso aqui. Haroldo Cedrais é professor, tá? Médico veterinário. É formado em medicina veterinária pela UFBA. Ligado a Tonho Malvadeza. Elegeu-se deputado na Bahia pelo PRN. Seria reeleito em 94, 98, 2002. Tentou se reeleger em 2006, mas não obteve êxito. Já foi filiado ao MDB, PMDB por último ao PFL. Seu terceiro mandato como deputado federal foi admitido em 99 a Ordem do Mérito Militar no grau de comendador especial pelo FHC. Foi secretário de Indústria e Comércio da Bahia e presidiu a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional na Câmara entre 2005 e 2006. Com a aposentadoria do Adilson Mota, coube à Câmara indicar o substituto. Houve 4 candidatos por votação secreta. Ele venceu. Pois é. Já tá aqui já, ó. Escala Paz Wikipedia. É rápido, tá, viu? A galera já meteu no Wikipédia já. A galera já meteu no Wikipédia. Brabos. Brabíssimos. Você tem um veterinário. O tribunal mais importante de contas desse país é um veterinário. Não dá, não dá. Olha, eu entendia se o cara fosse formado em contabilidade. Se fosse um engenheiro, me perdoa aí, não tô falando pouco, mas veterinário é biologia. No máximo que viu foi umas aulas de estatística. Não, pô. Não dá. Não dá. Sabe, vai cuidar de cavalo. Vai cuidar de jegue aí dos petistas. Não tem condição, gente. Pra que eu fui pesquisar? Agora me bateu até uma tristeza interna já. Meu Deus do céu. Meter um veterinário. Veterinário. Vai, decida, veterinário. Um veterinário no Tribunal de Contas da União. O acordo no TCU de 1 de 24 possibilita substituir a biometria e a assinatura eletrônica dos aposentados e pensionistas.
Não era essa a denúncia do sindicato do irmão de Lula, que foi dispensado de biometria? Que coincidência, né? Aqui a notícia do candidato do irmão de Lula, ó. Do sindicato. Que canseiro. Ah, velho. Tá de brincadeira, velho. Só tá de brincadeira uma coisa dessa. Nossa, que baixaria, viu? Aqui, ó. INSS dispensou a exigência de biometria para sindicato de irmão de Lula. O Brasil cansa às vezes, viu? Fraude no INSS. Vamos falar do irmão de Lula. Sindicato de irmão de Lula não comprovou inscrição regular de aposentados. Diz o CGU. O Sidnap, entidade que tem como vice-presidente um irmão do Lula, é mencionado em um relatório da CGU, publicado nesta terça. Segundo a CGU, a entidade não entregou a documentação completa de nenhum dos 19 nomes de uma amostra dos aposentados dos quais faz descontos. Aí colocaram o sindicalista Frechico, o irmão do Lula, com 83 anos. É muita experiência. Muita experiência, muita experiência, muita experiência. E a INSS abre investigação interna, mas, uma coincidência, poupa! Sindicato do irmão de Lula. O novo presidente do INSS, Gilberto Valle, determinou à Corregedoria Geral a abertura de processo administrativo de responsabilização contra 12 entidades. Em despachos publicados na edição de hoje do Diário Oficial, o Corregedor-Geral Substituto do INSS, José Alberto de Medeiros Landim, designa 2 servidores para a comissão processante e elenca individualmente as entidades representantes de aposentados a serem investigadas. São elas, tá ali. Não tá o Sidnap. Curiosamente, o Sidnap não consta entre os alvos de apuração. Como este site revelou mais cedo, a entidade está na origem do esquema do roubo dos aposentados, tendo pedido diretamente à Lupe, ainda em janeiro de 23, a facilitação do processo de averbação de descontos de mensalidades associativas. Embora se autodenomine sindicato, o Sidnap é uma associação de direito privado, como todas as outras, mas parece blindada por suas relações políticas. É vinculada à Força Sindical, do Paulinho da Força, presidida por Milton Cavallo, do PDT ligado à Lupe, e tem como vice-presidente o irmão de Lula. Buffet que recebeu verba de sindicato não atende no endereço e só tem placa de telefone na porta. Um buffet que recebeu dinheiro de um sindicato investigado na fraude fica em endereço em Brasília com as portas fechadas e tem apenas um cartaz com o nome e o telefone colado lá de fora. Estranho, né? Não vou falar assim, não é estranho. Às vezes realmente o buffet, às vezes o pessoal tá trabalhando, bota ali só um escritóriozinho, porque buffet, às vezes mais tem um depósito, né? Tem gente. Pode estar fechada. É estranho, mas é estranho, né? É estranho. A defesa do buffet não respondeu, né? Estranho, né? E a Contag que tem aquela foto com Lula. Ai. Agora essa aqui é gostosa, viu? Estefa 5%. Os cadernos de anotações que incriminam o ex-chefe do INSS. Um conjunto de cadernos grandes de brochura e capa dura apreendidos pela PF está sendo tratado internamente pelos investigadores como a maior descoberta na primeira fase da operação. E uma espécie de mapa para chegar aos próximos níveis hierárquicos da quadrilha. Encontrados no escritório brasiliense de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como o Careca do INSS, os 20 cadernos eram preenchidos todo dia pela secretária dele e contém um registro das atividades e das finanças do operador, que, segundo a PF, era quem pagava a propina das entidades que fraudaram as aposentadorias para os funcionários do INSS. Detalhista, a secretária sempre anotava no alto das páginas a data e a porcentagem devidas a cada integrante do esquema. Graças a ela, a PF encontrou nos cadernos anotações como, olha só, Virgílio 5% e Estefa 5%,
que os agentes acreditam corresponder aos pagamentos feitos ao Procurador-Geral do INSS Virgílio Oliveira Filho e ao ex-presidente do Instituto Alessandro Stefanuto. Será, né, gente, que Stefa é Stefanuto? Será? Não, não acho que não. Será que Virgílio é Virgílio? Não, acho que é coincidência. Eu acho que é coincidência. Isso aqui é fake news. Fake news. Fake news. Ninguém da administração Lula estaria envolvido com coisa dessa. É fake news. Virgílio 5. Não é o Virgílio. Stefa, assim. Não é Stefano. Não, eu me recuso a acreditar que isso aqui é verdade. Segundo a Polícia Federal, ex-diretores do INSS e pessoas relacionadas a eles receberam ao todo mais de 17 milhões em transferências de indivíduos apontados como intermediários das associações como o Careca. Mas embora já tenham sido encontradas evidências de que Virgílio ganhou de integrante da quadrilha um carro de luxo que custa pelo menos R$500 mil, ainda não havia pistas de pagamentos de propina para Stefanuto. Aí eu quero te mostrar um negócio. Eu esqueci de colocar no vídeo, mas tá fácil aqui de encontrar. Hoje tá faltando. Você vê que eu tô meio perdido hoje, né? Não é meio gosto de botar tudo na sequência. Hoje eu tô abrindo internet, tá me vindo ideia ao longo do percurso. Tô cansado, velho. Cansado mesmo. Esses dossiês históricos, eles me cansam muito. Acredite se quiser, você vai achar que a pessoa tá sentada aí na cadeira. Cansa, velho. Cansa mesmo, meu Deus do céu. Mas aqui, ó, o que eu quero te mostrar é o Ciro Gomes. Vou pôr ele aqui, né? Aí, ó. Ciro Gomes. Eu compartilhei esse vídeo no meu Twitter. Tá desfocado. É o Ciro Gomes. O Ciro Gomes resolveu comentar sobre esse escândalo. Ciro Gomes resolveu comentar sobre esse escândalo. Vamos aqui ouvir o Ciro Gomes. Isto aqui é o foco da minha indignação. Infelizmente, olha o que eles falam. É o foco da minha indignação. O Ciro tá indignado. Tá indignado. Vamos ver a indignação do Ciro até onde vai. Começou com o Bolsonaro, verdade. Começou com o Bolsonaro, começou no Temer. Já mentiu. Começou com o Bolsonaro, verdade. Começou no Temer. Você, Ciro, é um descarado. É um lacradorzinho. É um lacradorzinho. Começou com o Bolsonaro, verdade, começou no Temer. Irmão, não, ou começou com o Bolsonaro, ou começou com o Temer. Ou começou com o Bolsonaro, ou começou com o Temer. Porque vem desde 2016. Ou começou com o Bolsonaro, ou começou com o Temer. Curiosamente, Ciro, você não vai falar ao longo do vídeo da medida provisória do governo Bolsonaro. Você não vai falar, né, do Volney, que assinou emenda. Mas vamos continuar. Bolsonaro na faixa de 200, 300 milhões por ano. No governo Lula, passou para 3 bilhões por ano. O que nós temos que fazer nesse momento? Sob o ponto de vista da apuração desse crime, nós precisamos aprofundar as investigações, identificar os autores, qualificar quem se apropriou desse dinheiro lá sujo, tirado dos aposentados que estão doentes, sofridos e tal, e obrigá-los à cadeia e a devolver o dinheiro. Eu concordo. Essa parte é ok. Tem que ir atrás, cadeia e devolver o dinheiro. Ok. Mas vamos continuar. Agora, fecha essa parte. Tá. Vamos para a responsabilidade política. Quem é o responsável político por essa questão? É o Temer, é o Bolsonaro e é o Lula. Vou transferir para auxiliares, isso é uma tentativa de queima de fusível. Sabe para que serve um fusível na casa? Para a pensão dar um pico, ele queima para proteger a fiação. Pois isso é tentativa de queima de fusível. O Lupe, até onde eu sei muito, é um homem sério. Aqui, Radeu. O Lupe, até onde eu sei, é um homem sério. O Lupe confessou. O Lupe confessou que foi alertado e pouco fez, campeão. Um homem sério, com carguinho na Tupi, aceitando, ganhando jetons do governo. Tá de brincadeira, Ciro Gomes. Daí pode ter ser uma movimentaçãozinha dele pra ficar bem na fita e quem sabe aí arrumar uma legenda pra disputar a presidência, né? Tá se jogando na lama, pensando em ser candidato em 26, mas não tem justificativa a isso. Ficou esse tempo todo calado pra abrir a boca e falar uma porcaria dessa. É o PDT, né? Que se orgulha aí por tornar Bolsonaro inelegível pela reunião com embaixadores pra defender uma pauta que ele já defendeu no passado. Esse país é uma piada, velho. É uma piada. Aí fica aí, se ele se colocar, né?
como um cara que tem um projeto. É o pré de poder, pelo poder. O Cláudio Dantas fez um tweet dias atrás, mas eu só vi ontem. Eu acho que o Cláudio Dantas foi bem feliz nessas poucas palavras, porque falou pouco, mas falou muito, viu? Não falou muita besteira, não. Falou muita coisa importante. O roubo dos aposentados é o mais importante escândalo de corrupção da história. Não é desvio de estatais, bancos, emendas, mas assalto direto a uma população vulnerável. Isso aqui realmente é. Gente, a gente não tá lidando assim, não. Os caras estavam roubando a empresa pública. Não era roubando a empresa pública. Não é dizendo a verba que tinha que ir, sabe? O dinheiro é do aposentado. É literalmente roubo. Tu tá saindo lá com R$1.000, o cara vai lá e toma 50 da tua mão. Você tá roubando o CPF. Os caras roubaram o CPF, gente. Nunca antes na história depois roubaram o CPF. É tipo o Collor quando congelou as poupanças. Roubaram o CPF. Porque os envolvidos não foram presos. Gente, quem que foi preso, gente? Quem que foi preso, gente? Cadê a brabeza que o judiciário tem pra cima de Bolsonaro, os propagadores de fake news? Cadê? Por que a militância de esquerda não se mobiliza contra os agentes desse esquema? Isso é fácil. Por que o Supremo não falou uma vírgula sobre isso? Por quê, né? Por que, Dantas? Por que, Dantas? Por quê? Porque a fraude no INSS pode ser pior que o Pix para a imagem do governo. Avalia o ministro do Supremo. Não queria que ele falasse? Falaram aí, Dantas. Falaram. Meu Deus! Episódio revela verdadeiro desmonte do instituto responsável pelo pagamento de 40 milhões de aposentadorias, pensões e outros benefícios. Avaliação é semelhante à de um investigador do caso. Aí vem o Estadão para tentar juntar tudo. Num editorial. A desastrosa gestão da crise do INSS. 2 semanas após a rumorosa operação sem desconto, o governo ainda parece atordoado e incapaz de reagir à altura do escândalo. A letargia ainda emitiu o Lupe, mesmo diante do fato óbvio de que a permanência dele era insustentável desde o primeiro dia da crise. Soma-se a incompreensível escolha de seu braço direito, o então secretário executivo Volney Queiroz, para chefiar a pasta neste momento. Queiroz, quando era deputado federal por Pernambuco, foi coautor de uma proposta que adiou a necessidade de revalidar anualmente os débitos em folha de pagamento em benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Culpar apenas Lupe ou Queiroz pelo problema seria ingenuidade. O fato de que todas essas propostas foram aprovadas sem muita dificuldade pelo Congresso nas últimas legislaturas evidencia a existência de um acordo entre os partidos para facilitar a tramitação. O esquema não teria ganhado escala nem durado tantos anos se muitas autoridades e parlamentares não tivessem fechado os olhos e tapado os ouvidos. Enquanto entidades e associações arrecadavam bilhões à custa de aposentados e pensionistas. Diante de tudo que já veio à tona, é seguro supor, como diz a sabedoria popular, que há mais caroço nesse angu. Ainda em junho de 23, Lupe foi alertado sobre o aumento das denúncias de beneficiários sobre débitos sem autorização em reunião do Conselho Nacional da Previdência Social. Como presidente do colegiado, Lupe alegou que o tema não estava na pauta de discussões e, em vez de convocar uma reunião extraordinária para abordá-lo de imediato, manobrou para que o assunto não fosse debatido até abril do ano seguinte. Um roubo massivo no CPF de, eu não sei, incontáveis brasileiros. O detalhe é que Queiroz também participava das reuniões desse mesmo conselho e foi, no mínimo, tão omisso quanto Lupe. Dá até vontade de gritar, né? Cadê o Queiroz? Olha o Queiroz aí, ó. Você não queria saber cadê o Queiroz? Olha lá o Queiroz, ó. E é improvável que alguém no governo não soubesse disso antes de confirmá-lo no cargo, o que só mostra como Lula continua a reboque nos acontecimentos. Ao agir como um avestruz, o Executivo Federal parece não entender que traz a crise para dentro do Palácio do Planalto, enquanto a oposição explora o caso no Congresso. Mesmo que não tenha compactuado com o esquema de descontos, toda a cúpula do Ministério da Previdência já tinha que ser demitida desde o dia 23 de abril, que foi o dia que desencadeou a operação.
Era a única maneira do governo demonstrar que é mesmo implacável com a corrupção. É o Lula implacável com a corrupção. Em vez disso, o executivo convocou uma entrevista coletiva na qual um verborrágico Lupe defendeu o Stefanuto, né? Será que é o Stefa 5%? Espero que não. Depois, em vez de determinar que o então ministro se recolhesse, deixou-o livre para expor a si mesmo e ao governo, que ainda deve muitas respostas aos aposentados e pensionistas. Não basta suspender os descontos, nem dizer que o dinheiro será devolvido. É preciso explicar quando e se o pagamento virá em uma ou mais parcelas, até mesmo para evitar que estelionatários tentem arrancar mais recursos. Por quê? Porque o povo, a gente é assim, pensa o seguinte, não vai devolver o dinheiro. Tu tem que contar e tu tem que falar bem explicadinho, porque tu tá lidando com gente simples, gente humilde, gente que já tá velhinho, sabe, que não tem a mesma compreensão. Então, às vezes, o cara vai lá, o estelionatário manda mensagem, olha, a gente vai devolver, para receber o dinheiro de volta, me passe a senha do seu cartão de crédito. Ah, beleza, também. Ele roubou de novo. Então, assim, até para devolver o dinheiro tem que ser, rapaz, sabe, com muito cuidado. Que é para não vir outro golpe. Sob o ponto de vista fiscal, também é preciso saber se as entidades vão devolver os bilhões que arrecadaram ou se o rombo, né, vai ser assumido pela União. O que é mais provável, tendo em vista as boas relações que o governo lulopetista mantém com as entidades sindicais. Feitas as contas, fica claro que Lula só se preocupa com os companheiros sindicalistas e com a manutenção do apoio do PDT ao governo. Já em relação aos aposentados lesados, Lula gasta energia na exata medida de suas necessidades eleitorais e nem uma gota de suor a mais. Aí vem a SECOM, extraoficial do Lula. Aqui trabalha a Globo. Apuração de Valdo. Governo articula para barrar CPMI do INSS. Executivo conversa com parlamentares para retirada de assinaturas de apoio. Como diz o Vinícius, né? O estranho seria se fosse o contrário. E eu insisto, não dá para fingir espanto. Neste século estamos no 5º mandato petista. Parlamentares do PSB de Alckmin contrariam Lula e aderem à CPMI. E aí? Será que a turma tá sentindo o cheiro de sangue, tipo tubarão? E agora é hora de puxar o tapete do Lula? Escute aqui o Caio Junqueira. A crise do INSS coloca o governo nas cordas há 2 semanas. Não se sabe ainda como nem quando haverá o ressarcimento das vítimas, muito menos de onde vai sair o dinheiro. Mas se sabe perfeitamente o que fazer para enterrar uma CPI. Tempo e concessões. Lula leva agora à noite o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, para mais uma viagem internacional. A principal atração vai ser acompanhar o desfile militar de Vladimir Putin em Moscou, deixando para trás muitas perguntas sem respostas, como essa. Qual o preço para enterrar uma CPI? O histórico de CPIs mostra que é bem caro, mas aparentemente Lula está disposto a pagar e Davi Alcolumbre disposto a receber. O que o Lula vai fazer? Viajar de novo. Só faz viajar, não trabalha. Aí tu pode pensar, mas, gente, tá tudo pago. Não é 5 estrelas, não, é 6 estrelas. Que isso aí o próprio governo da Rússia vai fornecer os melhores locais, as melhores comidas, os melhores comes e bebes. Onde é que o Alcolumbre ia ter a oportunidade de usufruir isso daí tudo? O Lula também. Quando é que o Lula ia ter essa mordomia? Ele só quer viajar. Mandou a Janja 5 dias antes. Vai lá, Janja, conhecer a Rússia. Tu acha que a Janja tá lá por questão ideológica? Tá deslumbrada. E não vê show de balé Bolshoi. É surreal. E é um Brasil paralelo. Eles sequestraram o país. Sequestraram o país. Aí, tu sabe o que é de doer também? Eu não vou dar play no áudio, não. Se tu quiser, tu procura. Nossos amigos intergalácticos. O movimento mais idiota e emburrecedor que já nasceu na direita brasileira. Como sempre, o Space Liberdade com as suas sirenes. Todas as postagens desse perfil são assim. Que a única preocupação desse perfil é o clickbait. Ainda mais agora que o Twitch é monetizado. Aí compartilha o seu companheiro Salles, funcionário do Manuel da Bradock, o dono que manda na Bradock, né? Né, Manuel? Aí o Salles vem me dar indiretinha.
Salles critica Hugo Mota, relembra que votou e fez campanha por Van Hatten e que por causa disso apanhou. Não, Salles, você apanhou porque você é um safado. Isso é bom para alguns analistas, principalmente do outro lado do mundo, vejam que falaram bobagem e que não entendem de política real porcaria nenhuma. E a gente já comentou tantas vezes isso, você vê como é. Como essa é um abutre. O Salles é um comedor de carniça. Ele é um urubu. Ele é um urubu. Ele é uma hiena, ele é um urubu. Ele tá mais por urubu, que é fedorento. Você tá diante do escândalo do INSS. O cara tá usando o escândalo do INSS para propagar desinformação, mentiras, para ter algum ganho político eleitoral. E o que me surpreende é que os companheiros de bancada se silenciam, né? Fabiana Barroso, André Marcílio, lá que eu não sei nem que é o nome do apresentador. Complicado isso, né? Não, o Bolsonaro votou no Mota, fez campanha. Até hoje esse papo. Você entende qual é o problema? É o mesmo problema da Globo ali, que não explica o que é uma medida provisória. Quem que edita? Não existe um trabalho sério. Além de não existir um trabalho sério, as pessoas que estão emburrecem propositalmente. Hugo Mota eleito com mais de 440 votos. O Salles foi criticado por essa burrice dele, essa ignorância do melhor perder de pé do que ganhar de 4, atuando ativamente para impedir que a direita tivesse minimamente alguma coisa. Mas não pode existir isso. Não pode existir uma explicação do que realmente acontece. Aí você vê os estragos que isso segue causando. Olha lá, Francis Morelli, vai vendo, ó. Kim Paim, você disse que o Hugo Mota ia ser o melhor presidente da Câmara, né? Irá conseguir ter honestidade intelectual para dizer que estava errado? Vai conseguir um dia aceitar divergências? Eu não aceito divergências. Aí o Silva pergunta, rapaz, seja honesto, onde que ele disse isso? Onde que eu disse que o Mota ia ser o melhor presidente da Câmara? Aí ele genialmente usa uma postagem do dia 11 de fevereiro. A eleição é dia 1º de fevereiro. Essa postagem vem após o Hugo Mota conceder entrevista na rádio falando que o 8 de janeiro, na visão dele, não era um golpe de Estado. Aí eu escrevo, ó, eu quero olhar para o Brasil em 2040 e falar, Hugo Mota foi o maior presidente da Câmara que esse país já teve, num momento tão sensível, ele olhou para a dor de diversas pessoas e lutou com empenho para nenhum brasileiro sofrer as penas desproporcionais. Entre para a história, Mota. Aí o Silva fala, aí claramente o cara está falando que se o Hugo Mota pautasse anistia, ele poderia ser visto como o maior presidente da Câmara que esse país já teve. Não entender que isso é incentivo para o cara fazer o certo, é duro, né? De fato, o Brasil tem mais de 30% de analfabetos funcionais. Aí tu vê esse outro aqui, ó. Professor universitário. Em caixa alta, né? O grande problema da esquerda hoje é fazer política com fígado. Não admitem críticas, não podem ser questionados. Os grandes culpados por Hugo Mota são Bolsonaro e Nicolas. Deveriam ter apoiado Van Hatten, mas obediência cega impede a independência. Você vê como é as coisas? Você vê? Assim, não dá. Além de não fazer nada, atrapalha, emburrece as pessoas. Professor universitário, advogado, o cara não consegue compreender como funciona o processo de eleição da presidência da Câmara, as consequências, sabe, de você não estar no bloco vencedor, a diferença de você ter um partido com mais de 90 deputados e um partido que só tem 4, como é o Novo, ele não consegue. Não consegue, sim. A gente vive o caos. O caos. E esse urubu do Visconde Sabugosa, ele se alimenta da carniça, que é pra ver se chega a algum lugar porque não tem luz própria. Vive de fazer live. Eu vivo de passar pano pra Bolsonaro, pelo menos, né? Eu não tenho mandato. Posso ficar, né? Posso gastar meu tempo fazendo isso, né? Um mandato pra fazer live. E tem que descansar, porque depois tem live também na Brasil Paralelo. Só faz isso da vida. Depois, gente, não pode reclamar desse tipo de coisa, ó.
Não fiz o L para ser diferente. Não, eu fiz o L para ver bolsoenses chorando por 4 anos. O resto é consequência. Mirou nos bolsonaristas, acertou nos pobres, que vivem de Bolsa Família e de aposentadoria. Parabéns, burro. Enquanto existirem otários como esse cara, malandros como Lula nunca precisarão trabalhar para comer. A mudança do Brasil, sabe, passa muitas vezes pelo povo. Enquanto tiver gente assim, com esse tipo de pensamento, enquanto não existir realmente assim, uma oposição, mas um monte de urubu lacrador, tentando ter ganho eleitoral, distorcendo coisas, desinformando, emburrecendo as pessoas, a gente tá aqui falando, tem que politizar o povo tem que entender o que está acontecendo, acompanhar. Não, vamos desinformar. O importante é o meu ganho. O meu ganho. O meu ganho. Esse é o Brasil. Essa é a diferença de um grupo para um jogador individual. O grupo pensa no grupo. Cara, o que vai ser melhor para o grupo, para avançar, para ter um resultado mais concreto. O jogador individual, ele só está pensando nele. Não vai chegar em lugar nenhum, gente. E aí, só para encerrar, PSD filia me seguir, influencers e ex-senador de olho em 26. Política virou Big Brother com terno e gravata. Não importa se entende orçamento, infraestrutura, soberania. O que importa é ter seguidor. Pode desinformar, pode fazer o que quiser. Se as pessoas te veem como representante da direita do lado certo, tá valendo, toma aí meu voto. Vai lá, seja feliz. Tem mais coisa para comentar também de mais grupos políticos, né? Talvez da direita. Mas comento depois. Voltar um pouco pro presente, né? Não dá pra até ir pro passado, tem mais coisa, mas vamos dar um tempo aí. Quem sabe mês que vem. Vamos dar um tempo aí. Em determinado momento eu vou comentar. Mas me dá um tempo aí. Deixa eu dar uma descansada esses dias. Eu fico por aqui. Vou mandar esse vídeo do Caio Junqueira lá no Telegram. Se tu quiser mandar para as pessoas que tu conhece, baixa lá, fica bem fácil. Vou mandar o vídeo lá da CNN, do Ponto Eletrônico. E se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, pode se tornar membro do canal. Tem um Tony Valeu, tem o Patreon na descrição e tem o Atlas Brasileiro. Em como você vê, né, sempre. É o único registro, realmente, o único, não tem outro. Da história do Brasil. E dia 15 agora sai o Atlas de março. Já tem o quê? 27º. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Vejo vocês amanhã. Fui, meus amigos.